Como que a gente forma a interrogativa no Future Perfect Continuous? Will, sujeito, have, been e o gerúndio, que é o verbo principal com ing. Então, will, sujeito, have, been, porque a gente usa o to be no past perfect. E o to be no past perfect é been. Então, will, sujeito, have, been e o gerúndio do verbo principal, que é o ing. Ah, como assim? Running, practicing, studying. Então, will I have been running for 2 hours? Então, se na afirmativa a gente fala I will, na interrogativa fica will I. Will I? Will I have been running for 2 hours? Will I have been running for 2 hours? When I come at 6, we will have been practicing long. When I come at 6, we will have been practicing long. Will the teacher have been teaching the kids since early in the morning? Will the teacher have been teaching the kids since early in the morning? How long will you have been studying when you graduate? How long will you have been studying when you graduate? Will I have been leaving? Will I have been leaving? Então, eu tenho estado correndo por 2 horas. A professora estará ensinando as crianças desde manhã cedo? Por quanto tempo você estará estudando quando você se formar? Então, o que eu sempre falo em todas as aulas, ou metade delas, se você sabe formar a afirmativa, a negativa e a interrogativa vai ser de menos, porque a negativa é baba, você só acrescenta o not. Então, se aqui a gente fala will have been, aqui é will not have been. Então, se aqui é I will, aqui fica will I. Então, essa é a estrutura da interrogativa. E qual que é a diferença do future perfect e future continuous? O future perfect ele é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Então, future perfect é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Então, I will have finished the meeting by 2 o'clock this afternoon. Terminarei a reunião pelas 2 horas desta tarde. Então, às meio-dia, já terei limpado a casa. Às 1 hora, eu já teria almoçado. Então, o future perfect ele é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Então, por exemplo, antes da meio-dia você já terá almoçado. Então, antes da meio-dia já tem uma ação concluída no futuro que você está planejando, que é antes da meio-dia. Que a ação concluída seria o quê? Você ter almoçado. Então, esse é o future perfect que a gente aprendeu na aula passada. O Future Perfect Continuous ele é usado para indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. Indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. E ele enfatiza a duração de uma ação. Então, por isso que aqui a gente sempre, por isso que nessa regra a gente sempre usa expressões de tempo. Então, for 5 minutes, for 2 weeks, for 6 months, for 2 years, for 30 minutes, for 2 years, for 2 hours. Então, por isso que a gente usa essas expressões de tempo, porque ele enfatiza a ação. O Future Perfect Continuous, ele enfatiza a duração de uma ação. Duração. Vou até grifar aqui, sublinhar. E o Future Perfect não. Ele é usado só para indicar alguma coisa que estará concluída em um determinado tempo no futuro. E o Future Perfect Continuous ele é indicado para indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. A gente enfatiza a duração que vai ter aquela ação. Então, next year, he will have been working here for 10 years. Next year, he will have been working here for 10 years. No próximo ano, ele terá trabalhado aqui por 10 anos. A gente enfatiza o tempo. No Future Perfect, a gente não precisa enfatizar o tempo. A gente só quer deixar explícito o que vai estar concluído no futuro. Então, antes da meio-dia, sua mãe pediu para você lavar a louça. Então, antes de tal hora, no futuro, tal coisa terá concluído, tal ação estará concluída. Então, no caso, tal ação seria o quê? A louça que sua mãe pediu para você lavar.
Que horário? Meio-dia. Se eu tô falando isso 11 horas, meio-dia é o futuro. Cortou a minha fala. Mas continuando, então essa é a diferença. Future Perfect, indicações que estarão concluídas, e o Future Perfect Continuous, a gente enfatiza a duração daquela ação. Por isso que a gente usa essas expressões de tempo. Então, essa é a diferença entre o Future Perfect e o Future Continuous. Qual que é o mais usado? Future Perfect. Future Continuous é muito usado? Vamos dizer que vai 50%. Mas não é porque é usado pouco que vocês, né, tipo assim, não tem a necessidade de aprender. Não, tem necessidade de aprender sim, porque tudo é necessário. E a gente tem que, infelizmente, tem regras, a gente precisa aprender regras. E para aprender a falar tem que saber a regra, porque a gente não vai sair falando, desculpa, não vai sair falando sem saber formar estrutura de frase nem nada. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei uma lição de casa para vocês fazerem, mas são só 3 questões. Como que vocês vão fazer? Estudando isso daqui. Estudou isso daqui, tenta fazer isso daqui sem consultar a aula. Por quê? Se vocês verem, como que é aqui mesmo? Tá bom, é aqui que faz x, y, z e dá um copy-paste. Vocês vão estar aprendendo? Não, vocês vão estar copiando e colando. Então, tenta fazer. Errou? Ótimo. Acertou tudo? Ótimo. Ficou com dúvida? Melhor ainda, tira a dúvida, porque ninguém é 100% perfeito. Me chamem no WhatsApp, tirem a dúvida de vocês. Nesse tempo de pandemia que a gente está online, não tem como a gente treinar o speaking, que é treinar a fala, a conversa. Então, tentem, como que eu posso explicar? Usar essas regras que a gente aprende na casa de vocês, falando sozinho, falando com uma amiga, assistindo filme, entendeu? Vão ouvindo, treinando listening para você saber na gramática. Treinando listening, você sabe speaking, que é falar, e o listening seria o ouvir. Então, assistam filmes em inglês, pode ser com legenda, pode ser sem legenda, porque isso vai entrar mais na cabeça de vocês, porque ficar só aqui, regra, que no caso é uma vez por semana, não vai evoluir. Então, o inglês é um negócio que é todo dia. Semana que vem eu vou passar uma prova para vocês, então eu quero que vocês estejam preparados, né? Porque eu quero avaliar se vocês estão indo bem, se vocês não estão indo bem, se vocês estão com dúvida, se vocês não estão com dúvida. Eu quero que vocês me retornem. Eu vou corrigir essa prova na próxima aula. No caso, eu vou passar essa prova semana que vem. No caso, dia 26 e no dia 3 eu corrijo, que é sempre assim. Eu passo aqui, corrijo aqui, passo aqui, corrijo aqui. Então, eu quero que vocês estudem, revisem, para quando chegar na prova vocês fazerem sem ficar consultando, para ver como vocês estão evoluindo. Mas vai me prejudicar com nota? Não, gente, é só para ver se vocês estão aprendendo. Então, qualquer dúvida, vocês me chamem, façam a lição de casa, corrijam na próxima aula comigo, e aí a gente aplica a prova, tá bom? Então, espero vocês até semana que vem.